Primeiro, eu queria que o senhor contasse como é que o senhor encontrou o Cruzeiro quando assumiu para esse mandato tampão. Qual era a situação do Cruzeiro, presidente? Terra arrasada. Tá. Terra queimada. Caramba. Tudo que não precisava ser feito, nem podia ser feito, foi feito. Parece que o propósito era realmente deixar o Cruzeiro numa situação assim que ele não pudesse se reerguer, certo? Contratos feitos de uma maneira que você não admite que um contratante pudesse fazer isso. Em muitos contratos, o Cruzeiro não é contratante, o Cruzeiro é vítima. E é esse reconhecimento que a gente está procurando levar para as autoridades, sobretudo as autoridades esportivas, a FIFA, sobretudo, mostrando que o Cruzeiro foi vítima. O Cruzeiro não é ator. Gostaria de saber quais atletas do Cruzeiro o Atlético manifestou interesse. Boa pergunta do GaloTube. Sempre tem contato, né? Sempre tem contato. O Atlético é um grande clube mesmo e procura também melhorar, como o Cruzeiro também. E claro que um sempre conversa com o outro. O atual presidente do Atlético, o Sete Câmara, é uma pessoa muito digna, e nós temos tido um relacionamento de adversários, não de inimigos. Que história é essa, presidente, de 8 milhões de reais em doações de ingressos para conselheiros, é isso? Chama-se farra, chama-se orgia. Distribuía-se ingressos para os jogos, inclusive para tribuna, para camarote, como se distribui assim folhetim de propaganda na rua. Era um absurdo, certo? E tudo para conservar conselheiros apoiando determinadas correntes, né? E foi feito esse levantamento, nós deixamos de auferir 8 milhões de renda só com ingressos de cortesia. Isso reflete um pouco do que era o Cruzeiro, né? O que mais que o senhor já descobriu nesses meses de administração em relação à gestão passada, que são assustadores, coisas que o senhor pode contar para a gente? Folha de pessoal inchadíssima, e histórias que você não acredita que pudessem ser realidade. Por exemplo, eu não vou falar a profissão, mas determinado funcionário ganhando 5 mil reais, o sujeito chega e fala, para que 5? Vamos passar para 15? Vamos passar para 20? Então, os salários foram aumentados, assim, por exemplo, de 7 para 20, de 10 para 30, de 30 para 80, de 80 para 130, como se nós tivéssemos uma filial da Casa da Moeda. Nós fizemos demos uma enxugada na folha de pessoal, mais de 100 tivemos que cortar da folha de pessoal. 100 funcionários. De funcionários. E o Cruzeiro continua funcionando bem, graças a Deus. Então, presidente, qual que era a folha do Cruzeiro no ano passado? Em torno de 20 milhões. Em torno de 20 milhões. Hoje, em torno de 3 milhões. 20 milhões de reais por mês? Essa foi. 20 milhões por mês. Hoje está em torno de 3 milhões. E o corte de despesas, né? Por exemplo, tal como se fazia com ingressos, fazia-se também com os chamados cartões corporativos, né? Centenas. Hoje tem 2. Tem um na Toca 2, que o pessoal lá do futebol precisa de um cartão para as despesas, e na sede administrativa tem um no setor na tesouraria, também para cobrir, para fazer compras de emergência, essa coisa toda. Ninguém da direção tem cartão corporativo. Mas quem tinha cartão corporativo antes, presidente? Hein? Quem tinha cartão corporativo antes? É mais fácil falar quem não tinha, certo? Depois nós vamos fazer uma relação aí, vamos ver. Vou mostrar que talvez o porteiro não tivesse e o zelador não tinha. Desses 100 funcionários demitidos ou cortados, quantos eram conselheiros do próprio clube? Não, esses funcionários, conselheiros que tinham um contrato com o Cruzeiro, que é de forma ilegal, né? Uns 20 a 30. Tinha gente que ganhava bem entre esses conselheiros remunerados, presidente?
É uma remuneração variada de 5, 10, 40, 50. E que cargos? Que tipo de cargos? Qual o cargo mais maluco que o senhor se deparou entre esses 100 cortes que foram feitos desde que vocês assumiram, o seu grupo assumiu? Não vou dizer o cargo para não Tá. identificar a pessoa, mas cargos de 150 mil e 180 mil reais. 150 mil e 180 mil? 180 mil reais, é. Mas de um conselheiro do Cruzeiro? Um conselheiro do Cruzeiro. Nossa Senhora. Porque 180 mil é o salário de um jogador razoavelmente bom, né, presidente? Exatamente, exatamente. Tá. O senhor é remunerado no Cruzeiro? Pela satisfação, pela alegria de servir a 5 estrelas. A eleição está marcada para 21 de maio. Vai ser 21 de maio mesmo? Olha, com essa situação tão anômala que nós estamos vivendo, né, o mundo está confinado, a gente só tem a expectativa e a esperança de fazer, porque nós precisamos realmente resolver essa dicotomia de comando no Cruzeiro, porque, apesar do Conselho Gestor estar fazendo um trabalho magnífico, nada supre a figura de um presidente que unifique as ações, que pense unificadamente sobre os passos a seguir, né? E, então, a gente tem essa expectativa e torcemos para que possamos realizar essa eleição, essas 2 eleições, no dia 21 de maio, como está previsto, né? Gostaria de saber do presidente a respeito do Fred, que cobrou 70 milhões do Cruzeiro na Justiça e quanto aos 10 milhões da multa com o Atlético. Como é que ficou essa questão da multa, presidente? Certo, pois é. Então, o contrato do Fred é um desses contratos que eu já me referi, que você lê, e você não acredita que possa ter sido assinado. Não acredita que possa ter sido assinado. É um negócio assim impressionante. Os contratos, eu costumo falar que tem alguns contratos, o Cruzeiro tem tanta chance quanto o Chapeuzinho Vermelho diante do Lobo Mau, certo? Agora, Estou rindo para não chorar, tá, presidente? Não é? Então, rindo de nervoso. A questão do Fred, é o seguinte, tem aquela cláusula, né, de que o Fred pagaria uma multa de 10 milhões se fosse para o Cruzeiro. Tá. E o Cruzeiro assumiu, quando fez o contrato com o Fred, assumiu a responsabilidade dessa multa caso ela venha a se concretizar. Isso está registrado em cartório, não está, presidente? Tá. Como que está a situação? Nas instâncias desportivas, nos tribunais desportivos do Brasil, o Atlético está tendo ganho, já teve ganho de causa. A questão vai ser decidida, porém, na Justiça Trabalhista. Tá. Essa que vai dar a última palavra. E o que consta é jurisprudência praticamente pacífica na Justiça do Trabalho, que o empregador não pode tolher o empregado de trabalhar, de encarar o mercado e trabalhar. Se eu tiver que dar um palpite, o que o senhor acha? Como é que vai terminar essa ação na Justiça? Eu acho que o Cruzeiro vai ficar livre dessa multa. É mesmo? Vai. Tá. E eu fiquei muito curioso, porque agora há pouco o senhor falou que algumas cláusulas do contrato são bem malucas. Conta leoninas. Leoninas. Conta alguma para a gente, por favor. Leoninas. Cláusulas assim, não vou especificar também qual, mas cláusulas assim, o jogador entra ganhando 100 mil reais com uma cláusula de que, se ele participar de mais 5 jogos, tem um aumento de 50%. Se participar de 20 jogos, tem um aumento de mais 50%. E aí, então, um contrato, um salário que inicialmente era 80 mil, passa com facilidade para 180 e com mais facilidade para 360 e com uma facilidade incrível para 500, 600 mil. Nós somos cheios de contratos assim. Presidente, como é que o senhor avalia a participação do Itair Machado como homem do futebol do Cruzeiro nos últimos anos do clube? Desastrosa. Desastrosa. Me permita ficar só nisso. Tá. E Sérgio Nonato? Idem. Porque, assim, entre outras coisas,
Uma das coisas que mais me chamaram a atenção era a possibilidade de ambos, em caso de demissão, terem direito a multas milionárias. Se eu não me engano, Exatamente. a do Itaí é dos 2 milhões de reais e a do Sérgio Nonato de 1 milhão de reais. Só que se eles pedissem demissão, não tinham que pagar absolutamente nada ao Cruzeiro. Outra coisa que me chamou bastante atenção, o Sérgio Nonato, como comentarista, profissão, a minha profissão, a profissão do seu filho, que não é comentarista, mas foi repórter durante muito tempo e apresentador, Rocha, ganhava na casa dos 15 mil reais por mês, e com luvas, com bichos pelos prêmios. O Sérgio Nonato chegou a ter arrecadações, de acordo com a contabilidade do próprio clube, próximas de 170 mil reais por mês. Como é que o senhor explica uma história dessa? Eu sei que não era a gestão do senhor, mas como é que o senhor vê, como conselheiro, como alguém que agora preside o clube? Pois é, eu vejo isso com muita tristeza. E o Sérgio Nonato, eu tenho admiração profissional por ele, essa coisa toda, mas na direção, na administração do Cruzeiro, em algum momento parece que ele se perdeu, infelizmente. É uma pessoa de quem eu gosto de conversar, mas os fatos estão aí. E contra fatos é muito difícil a gente lutar, né? Contra fatos não há argumentos. Mas eu me impressionei com tudo que o senhor disse. Isso não pode ser jogado para debaixo do tapete, porque o torcedor do Cruzeiro precisa saber que o clube, ao que consta, foi saqueado. Foi saqueado. A impressão que fica é essa mesmo. Está sendo apurado, eu não posso me deter em detalhes da situação, porque tudo é investigação ainda, e nós temos um compromisso de confidencialidade com empresas. Tá. Mas tudo está sendo apurado, porque não é possível que nós não vamos encontrar digitais nessa situação, né? E sobre o Cruzeiro se transformar em case internacional, é uma das coisas mais tristes que nós temos hoje, é quando nós temos contato com as entidades internacionais, como FIFA, Comebol, e participar de seminários sobre corrupção e administração no futebol, e ver como exemplo principal de corrupção aquele símbolo nosso, tão grato para nós. Está lá 5 estrelas, aquele círculo com 5 estrelas, lá em cima, não nas escalas que nós estamos acostumados, sendo o primeiro lugar no Campeonato Brasileiro, o campeão, ex-campeão de Copa Brasil, esses títulos todos que enobrecem o Cruzeiro, não nisso, mas como caso de corrupção. Exemplo mundial a ser estudado como caso de corrupção. É muito triste. O Dodô e o Regis já são jogadores do Cruzeiro. O Cruzeiro está fechando com o Jadson. Nossa, é muita coisa. Então vamos lá por partes, presidente. O Regis já é jogador do Cruzeiro? Olha, eu não sei se já é. Pode bem ser, sabe? A futebol, como eu já disse, está entregue ao nosso grande Carlos Rocha. Então, o senhor que assina, né, presidente? Se o senhor não decidir, não tem nada, né, presidente? Exatamente, é mais ou menos assim, mas eu divido a administração com o Conselho de Gestores. Claro. Não só divido, como eles têm toda a autonomia e tem dado certo esse sistema. Então, esses problemas de contratação, essa coisa toda, o Carlos Rocha tem toda a autonomia. Mas o Regis, só para entender, outro dia eu conversei com o presidente do Bahia, o Guilherme Berintani, e ele disse que estava tudo alinhavado com o Cruzeiro. E ao que consta, parece que é o coronavírus que está impedindo a assinatura do contrato e os exames médicos. É mais ou menos por aí em relação ao Regis? Olha, o presidente do Bahia, se você conversou com ele, você pegou aquela impressão clara que ele dá de credibilidade. Somos nós que vamos falar que não está? Se ele falou? E o Dodô? Pode voltar? Como é que está aquela questão na justiça, aquela briga? Está sendo conversado, né? É outro contrato também, assim, bem estranho. Não é culpa do Dodô. Se nós estivéssemos no lugar dele, faríamos a mesma coisa. Mas que merece ser estudado, merece ser debatido, merece ser reorganizado,
Porque o contrato, isso aí é do direito mundial, o contrato tem que ser bom para ambas as partes. Claro. Né? Hoje, a nossa legislação, até o nosso Código Civil, dispõe um contrato que só beneficia uma parte, aquelas cláusulas são consideradas nulas. Leoninas. Leoninas, exatamente, cláusulas leoninas. Então, está sendo conversado assim, parece estar tendo boa vontade de ambas as partes. E o Jadson não vem? Mesma coisa, conversando. Tá. Mas o Jadson que eu me refiro é o do Cruzeiro, do ex-jogador do Corinthians. Está descartado? É com ele mesmo, né? Tá é aquela situação da autonomia do Carlos Rocha. Tá. E o senhor é a favor das contratações de Sobis, Elias e Newton? Meu voto pessoal? Sim. Não, nenhum dos três. Não, meu voto, né? Não quer dizer claro. que vai prevalecer. Mas o senhor admite que o time era fraco, presidente? Admito que o time era fraco, não deu liga, apesar de ter grandes jogadores, grandes promessas, mas agora nós vamos ter um Cruzeiro diferente, se Deus quiser, até dando para sonhar numa reviravolta da Copa Brasil para nós. Perdemos a primeira por 2-0, né? E agora temos um time que vai ser na casa do adversário, mas com chance da gente voltar a disputar. Presidente, a pergunta é do Marcos Pedro, mas imagina que não tem ninguém ouvindo, tá, presidente? É uma conversa minha e sua só. Tá certo, entendi. O Ribamar vem para o Cruzeiro? Eu vou pedir sigilo a todos os demais, por favor. O Ribamar vem para o Cruzeiro, presidente? Pois é, tá vendo aí? Né? Embora seja em sigilo, Benedito Valadares dizia que conversa de mais de dois é comício, não é conversa, é comício. Vamos passar para a segunda. Não vai, essa não tem resposta? Não, de jeito nenhum. Bom, então, é assim, pessoal, aí é o feeling do repórter. Se não tivesse nada, ele falava, não tem nada. Mas seguimos. Nicola pergunta ao presidente sobre o pagamento das dívidas na FIFA. Se o Cruzeiro tem o dinheiro ou se tem uma previsão de onde tirar esses valores. O Cruzeiro não tem o dinheiro. O Cruzeiro não tem dinheiro para pagar folha de pessoal. É uma luta. Nós conseguimos recursos, antecipação de receita, essa coisa toda. Então, a dívida da FIFA subiu um pouco agora, um pouco muito, por causa da diferença cambial, não é mesmo? 5,70, presidente. É verdade. Então, até quanto hoje, presidente? 50, 60. Era de 30. Euros? Ou de reais? Não, de reais, né? Reais. Milhões, né? Era 30 até outro dia. Agora vem a alteração cambial, que foi um absurdo, mas nós temos que conviver com ela. O Cruzeiro corre o risco de ser punido em algum momento próximo? E quais seriam as punições, presidente? Explica essa história para a gente. Pois é, seria uma delas é essa, né? Outra seria a de nós perdermos tanto ponto na Série B que a gente praticamente já cai para a Série C, antes até da Série B começar. Mas isso tudo está sendo trabalhado, isso tudo está sendo com a antecedência possível visto e com as condições possíveis de nós agirmos. O Cruzeiro tem a obrigação de subir da Série B para a Série A? O senhor classifica como uma obrigação? Eu classifico como uma obrigação. Classifico. Nós Por quê? temos obrigação. É o ano do nosso centenário e nós temos a obrigação de subir para a Série A. E vamos disputar a Série B de uma maneira que nós vamos deixar uma marca memorável também. O que aconteceu com o Dedé? Grande jogador, o Cruzeiro deve muito ao Dedé pela dedicação, pelo esforço, mas ele quis agora fazer uma cirurgia e o Cruzeiro teve que aceitar a coisa, porque o jogador é o árbitro, ele, junto com o médico dele, ele é o árbitro. Então, ele está no momento, nesse esforço de recuperação para voltar
o mais rápido possível aos gramados. Li uma declaração dele há 2 dias atrás que me deixou muito otimista, ele falando que quer voltar e acredita que vai voltar breve, e nós queremos que essa história Cruzeiro e Dedé termine com um final feliz. E, se Deus quiser, há de terminar com um final feliz, com compreensão de ambas as partes. Quantos meses vocês devem para ele, presidente? Não sei no momento, mas devemos.